fantástico. Olá, leitor fantástico. Olá, leitora fantástica. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, O Leitor Fantástico. Um canal dedicado a você que ama livros de terror, mistério, fantasia e uma boa dose de romance. Meu nome é Jordana Lima. Sou formada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais e adoro livros e escrever. Dando continuidade à série Te Conto um Conto, hoje vou narrar para você o conto Sobrevivente. Este conto está presente no livro Tripulação de Esqueletos, do grande escritor, cujos livros são os mais adaptados para filmes, Stephen King. Na nossa série Grandes Gênios do Terror, do Mistério e da Fantasia, pode apostar que Mestre King vai aparecer. Mas hoje nós vamos então narrar um conto dele. Bom, antes de mais nada, vou ler o trecho inicial deste conto, que é bastante intrigante. Começa assim. Cedo ou tarde, a pergunta se apresenta a todo estudante de medicina. Até que ponto o paciente suporta um trauma? Instrutores diferentes respondem a pergunta de diferentes maneiras, mas reduzida a seu nível básico, a resposta é sempre outra pergunta. Até que ponto o paciente deseja sobreviver? Bom, este primeiro parágrafo já dá uma ideia de médico, cirurgião, que é justamente a profissão do nosso protagonista. O conto começa a narrar a história de Richard Pine. Ele já nos conta que ele está isolado e perdido numa ilha deserta e que tudo o que lhe resta fazer é escrever um diário. Ele nasceu numa região pobre de Nova York e que na verdade seu nome de nascimento é Richard Pinzet. E no decorrer ele adotou o sobrenome Pine, porque, vamos dizer, a relação dele com os pais não era muito boa. O pai dele era um bêbado e não acreditava muito no filho. Inclusive ele fala que quando o pai dele morreu de câncer aos 46 anos, ele ficou contente, e que foi um pouco antes dele se formar como cirurgião. E a mãe dele não esperou nem um mês e ela já estava se envolvendo com um judeu, dono de uma mercearia. E ele não sentiu o menor remorso de deixar esse sobrenome dele para trás, até para meio que cortar as relações dele com o passado. Ele fala que desde criança ele pretendia ser cirurgião, mas o pai dele ria dele, porque eles eram pobres. E com certeza, mesmo para os padrões dos norte-americanos, não era qualquer pessoa que poderia chegar a esse status, a não ser que pertencesse a uma classe mais privilegiada. Ele fala que na escola, no colégio, ele não era muito aplicado, mas que graças à capacidade dele para atletismo, ele era capitão do time de futebol americano. Então isso ajudou ele a ganhar uma bolsa de estudos na universidade. E uma coisa interessante que ele fala, quem quer cirurgião precisa proteger as mãos. E ele fala que tinha essa preocupação desde o ginásio, quando ele jogava futebol americano. Ele dava um jeito de passar ataduras nas mãos dele, é algo que ele vai ressaltar várias vezes no conto. Guarde essa informação que ele falou sobre as mãos dele. Aí ele fala que nesse decorrer, quando ele estava indo no ginásio, um jogador maior ficava implicando com ele, né? Chegava até a bater nele. E ele então pediu para um jogador mais forte ainda no colégio dar um jeito nesse outro jogador. Como ele vivia numa região pobre, num bairro pobre, ele tinha contatos, digamos, nada recomendáveis. Então ele dava um jeito de conseguir certos trabalhos, conseguiu obter algum dinheiro e pagou esse outro colega mais forte para dar um jeito nesse outro colega. Ele falou assim: eu pago para você $10 para você sumir com a boca desse cara, e mais $3 por cada dente que você conseguir trazer dele. Ele fala que esse cara que ele pagou me trouxe 3 dentes, ou seja, deve ter amassado com o cara. Por aí você já vê que esse cara, esse médico, o Richard, ele é um pouquinho complicado. Aí quando ele entrou na faculdade, ele, para se sustentar,
ele começou a fazer apostas. Ele intermediava apostas em relação a jogos de futebol ou de basquete. Então esse era o trabalho dele, enquanto muitos amigos, os colegas dele que também não tinham condições muito elevadas, estavam lá se matando para trabalhar, para custear os estudos com material. Quando ele começou a fazer residência médica, a coisa foi ficando mais, vamos dizer assim, mais profunda. Ele começou a intermediar drogas, medicamentos, né? Ele dava um jeito lá, arrumava uns esquemas. Outros médicos também, com farmacêuticos. E além desse esquema aí com drogas, com medicamentos, ele ainda vendia formulários em branco. Só que chegou um momento que ele foi descoberto e aí a licença dele acabou sendo cassada. Ele fala que, ainda bem que quando isso aconteceu, os pais dele já estavam mortos. Então não puderam ver esse fracasso, que é uma coisa que ele sempre ressaltava, principalmente em relação ao pai. Que eu vou vencer. Então o pai dele não estava lá para ver essa derrocada dele. E ele fala que antes disso ele entregou mesmo pessoas que estavam ajudando ele nesse esquema, ele entregou peixes menores, né? E ele não teve dó nenhuma não, ele entregou essas pessoas mesmo para se safar. Só que não adiantou muito não, que ele acabou sendo pego. E ele fala que apesar desses esquemas, desses negócios escusos, ele era um bom cirurgião. Ele diz que a licença dele ter sido cassada dificultou um pouco as coisas para ele. Então ele resolveu que tinha que dar um jeito de recuperar a licença dele. Aí ele recorreu a um velho conhecido dele no bairro, que também tinha conseguido entrar na universidade, só que se formou como advogado, para ajudar. E esse colega dele, esse conhecido dele, também se metia em esquemas obscuros. Aí esse conhecido dele falou, tá, eu vou te ajudar, mas o negócio vai ser complicado. O esquema era em relação à heroína. Ele deveria intermediar um transporte de grande porte de heroína, né? E para isso ele teria que fazer uma viagem a bordo de um cruzeiro. Aí ele levaria essa quantidade de heroína com ele, e numa das paradas do cruzeiro, né, do navio, ele ia encontrar uma pessoa, um contato. Aí ele falou, ok, tudo bem. Só que você já pode imaginar o que acontece. O navio naufragou. Aí ele foi correndo, tratou de pegar o carregamento dele, as coisas dele, esse carregamento de heroína, que era o que ele precisava, perdesse esse carregamento, ele estava morto. Então correu para onde estavam os botes salva-vidas. Uma coisa interessante que ele fala é que antes desse naufrágio, eles tinham um treinamento, aulas de como se salvar, como usar um bote salva-vidas, qual que era o procedimento. Ele conta que quase ninguém aparecia. Era um procedimento comum, um treinamento, mas que para uma eventualidade, ninguém esperaria que algo assim acontecesse, mas sempre essa possibilidade, só que ninguém apareceu, quase ninguém. Ele disse que não faltou uma aula, porque para ele o fundamental era a sobrevivência, a qualquer custo. Guarde essa informação também. Bom, aí ele chega lá onde está os botes salva-vidas e detalhe, ele não só quer se tratar de salvar ele. Ele viu uma mulher com um bebê, ele nem se oferece para ajudá-la e logo a mulher cai, o navio está começando a se inclinar. E as pessoas estão lá caindo, morrendo. Inclusive o marinheiro que vai embarcar com ele no bote salva-vidas, quando ele está lá terminando de desenrolar o barco, o cara faz uma manobra lá que ele acaba se enroscando e acaba caindo. Ele não faz nada para ajudar, ele só quer saber do dele. Sobrevivência a qualquer custo, né? Aí ele consegue, com muito custo, pegar o bote salva-vidas, quase que ele é arrastado por um redemoinho, para entender que realmente todo mundo lá afundou pro navio, menos ele, vai remando, eles tinham certo conhecimento. E aí, por fim, ele chega com muito custo a essa ilha. E ele fala que chegou só com esse carregamento, um galão de água, um caderno que ele começa a usar como diário, e umas outras coisas, mas nenhum suprimento de comida. Aí ele começou a escrever esse diário e ele ressalta o seguinte, que se ele for salvo, ele vai tratar de rasgar esse diário, tratar de sumir com ele, que é só uma forma dele, né, procurar manter a sanidade. Passam-se os dias, ele não consegue muita coisa para comer, não tem nada lá, nem fruta, nem nada. Vai para um alto de rochedo, tem umas gaivotas lá. Com muito custo ele consegue pegar, só que no processo ele enfia uma perna num buraco, dá uma torção lá, mas ele consegue voltar, consegue se arrastar e ele
diz que não consegue muito assar a gaivota, ele é obrigado a comer a carne dela crua, como esse estômago dele ameaça de vomitar aquilo, né? Mas ele resiste e cuida do pé dele. E nesse meio tempo ele dá um jeito de colocar algumas... Ele avista um avião lá, mas o avião não tá muito longe e ele fica frustrado com aquilo. Aí depois de uns dias também sem comer, ele não consegue arrumar muita coisa não, as gaivotas fogem dele, ele entra com o pé assim um pouco mancando. Aí por fim ele vê um avião se aproximando, vai pro alto do rochedo, vê que o avião tá próximo, mas antes que ele consiga acenar pro avião, por infelicidade, o pé dele de novo, ele enfia nesse buraco. E aí o que acontece? Ele cai, não chega a estatelar, cair, morrer não, mas umas plantas parecem que amortecem lá, umas árvores amortecem a queda dele, mas em compensação ele quebra lá uma perna e ele cai lá desacordado. Aí ele fica lá um bom tempo desacordado e ele vê que o avião passou, perdeu a chance dele. Ele fica frustradíssimo com aquilo, desanimado, mas ele vai tratar do pé dele, até que ele começa a tratar, mas o grau de ferimento que deu infeccionou. E ele vê que conforme for, ele não tem muitos recursos lá não, ele tinha o básico. E ele vê que ele vai precisar cortar o pé dele. E ele protela aquilo, mas ele vê que não vai ter jeito, senão ele vai morrer. E aí ele vê que o único jeito dele resistir àquilo é usando a heroína. Tinha muita heroína, comida não tinha mais nenhuma, mas a heroína tinha. Aí ele vê para suportar a dor do que vai acontecer, ele pega aquela heroína, aspira ela, né? E aí que ele faz a operação. Tem aquela coisa, quando você é comerciante de drogas, medicamentos, qualquer coisa assim do tipo, você não pode consumir seu produto, senão aquilo acaba com você. Mas aí nesse caso ele vê que não tem alternativa para suportar a dor. A heroína aliviou no momento lá que ele cortou, já estava faminto desde aquela gaivota, tinha passado vários dias. A gente não sabe se é o efeito da heroína, ou o efeito da perdendo um pouco da sanidade por estar isolado muito tempo, ou pela fome em si. Ele come o próprio pé. Isso mesmo que você viu, ele come o próprio pé. Carne crua, alivia a fome dele. Aí passa os dias, ele até consegue pegar uma aranhazinha, se alimentar, né? Mas não dá muito certo. Ele tenta pegar uma outra gaivota, ele até consegue matar ela, mas o bicho consegue fugir lá pro mar. Ele tenta pegar ela, mas como ele tá com o pé amputado, tá também bastante debilitado pela fome, passa vários dias depois que ele faz isso, né, de comer esse pé, aí ele não consegue pegar o cadáver da gaivota e uma leva. Aí ele vê que não vai ter jeito. Sim, ele corta o outro pé dele, também sob efeito de heroína, e come o segundo pé. Passam-se outros dias, ele pega um caranguejo, consegue pegar um caranguejo, mas mais nada. E água até que ele tem vontade, heroína pra caramba. Vai cortar a perna dele até abaixo do joelho. Faz isso, devora. Uma coisa interessante que ele fala, que eu tinha falado lá no começo, ele novamente ressalta isso, que as mãos dele não podem perder. Inclusive quando ele caiu lá, quando tentou chamar a atenção do avião, ele fala que ainda bem que pelo menos as mãos estavam inteiras. Continua guardando essa informação. Tá, e aí ele comeu então essa perna dele abaixo do joelho, né? Passam os dias, ele se comeu todo, até a parte de cima do corpo, não tem mais nada embaixo. Ele mesmo fala, sou um monstro. E ele escreve no diário dele, até que ponto o paciente deseja sobreviver. Então a questão de sobrevivência dele é tão forte a ponto de chegar a uma situação assim, né? Chegar, né? Nesses termos. E aí ele fala, as últimas palavras que ele escreve, que ele acabou de comer um lóbulo de uma orelha. Olhando as mãos dele, olhando as mãos. E você vê que ele já tá assim, louquinho da Silva, talvez pela heroína, pelo delírio, pela perda da insanidade, por tudo. Porque ele faz o seguinte, ele escreve o seguinte: ha, ha, ha. E daí? Quem se importa? Esta mão ou aquela? Boa comida
Boa carne, bom Deus, vamos comer. Dedos de dama. Ele tem exatamente o mesmo sabor que dedos de dama. Fim de conto. Pois é, sinistro. E esse é Stephen King. Isso, olha que isso é só um conto. Olha o que eu achei desse conto. Olha, eu gostei. Embora eu tenha contado de modo linear aqui os acontecimentos da vida dele, ele, na verdade, o conto ele coloca de uma forma tanto passado como presente, o presente que ele está vivendo na ilha e o passado lá da vida dele, antes dele chegar àquela situação. E acho interessante que o Stephen King o personagem já começa falando que está numa ilha, aí já vem aquela coisa da gente já querer criar empatia, pelo menos eu me sentia assim, empatia pelo personagem, tadinho, ele tá numa ilha deserta, mas o Stephen King, à medida que vai avançando, vai começando a desconstruir essa empatia. Já mostra que esse cara, ele não é tão boa gente assim não, que o que não aconteceu, digamos que o cara meio que procurou aquela situação, então ele não é vítima, ele é um vilão, então ele tá pagando pelo que ele próprio procurou. Ele deixa claro que ele não matou ninguém com uma arma, nada do tipo. Indiretamente ele prejudicou muita gente. Ele não se importava com ninguém, só com ele mesmo. E, claro, aí você chega, quando ele começa a falar que tá se devorando, literalmente, ainda assim você fica um pouquinho assim, choque, meio assim. Pelo menos sentir um pouquinho de pena, como sentir um pouco de pena, porque é um triste destino pra alguém assim como ele, né? Um destino pior que a morte. Teria sido melhor se ele tivesse morrido lá com o pessoal naufragado lá. Mas ele se sujeitou a isso. Ele até diz, dizem que eu vou parar no inferno, que não sei o quê. Eu já estou vivendo no inferno. Enfim, esse foi o conto sobrevivente. E eu fiz até um trocadilho aí com a frase que ele usa aí. Até que ponto um cirurgião deseja sobreviver? Bom, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like aqui, para o YouTube entender que esse vídeo foi relevante para você. E obrigado por você ter estado aqui. Você é um leitor fantástico, você é uma leitora fantástica. Então, até a próxima!